Mostrar aqui rapidamente hoje como fazer uma compota de morango ou geleia de morango. Então eu comprei aqui no mercado aquelas bandejinhas pequenas, e a diferença da compota ou da geleia é bem simples, né? Se você cozinhar ela assim inteiro, tirar aí aqui as folhinhas e tudo, lavar ela, né? Cozinhar ela inteira vai ser a compota, que vai ficar os pedacinhos. E se eu lavar, bater no liquidificador, aí vai ser a geleia. Essa é a única diferença. Eu prefiro mais a compota, que fica os pedacinhos. Só que as compotas, todas elas, por ficar os pedacinhos, ela dura menos tempo, cerca aí de 2 meses. Na geladeira até um pouco mais, né? E a geleia normalmente demora mais tempo. Acho que é o fato de bater, cozinhar melhor e tal, ela dura aí 4, 5 meses, né? Na geladeira até mais, né? Desde que o pote seja bem fechadinho, esterilizado, né? Então aqui eu vou fazer a limpeza delas e vou colocá-la aqui na panela e vou fazer então a compota. Eu não vou bater no liquidificador. Aqui está o morango então, todo lavado. Tiramos as folhinhas dele. Deu mais ou menos aqui, eu acho que uns 5 litros. Acho que vou bater aí, pôr um pouquinho de água para bater, vai dar uns 5 litros. Agora está uma conta interessante para fazer a compota. As frutas, todas elas têm açúcar, mas a maioria das frutas tem pouco açúcar, né? Uma cana de açúcar, por exemplo, é medida em brix o açúcar da fruta, né? Uma cana de açúcar boa tem cerca de 25 brix. É bem doce, né? Chega a melar a mão. O morango, ele não vai dar 8 de brix. Então nós não queremos fazer uma compota de 25 de brix igual a cana, mas também não mais que isso, 30, 35 não, puro açúcar não. Um pouco menos que uma cana de açúcar, em 20 brix. Esse morango, eu não estou com o aparelho aqui, mas parece que ele está aí em 7 ou 8 brix de açúcar, pouco açúcar. E para nós chegar até no 20, pelo menos, para não ficar muito doce, então nós temos que aumentar 12 brix para chegar no 20, né? A conta é bem simples. Cada 16 gramas de açúcar aumenta 1 brix em 1 litro. Como aqui tem 5 litros, então seria 16 vezes 12, para dar os 20 brix, vezes 5 litros. É a quantidade de açúcar que eu vou pôr aí, para ficar um doce não exagerado de açúcar, né? Dentro ali dos 20 brix, um pouco mais, um pouco menos com a cana de açúcar. Vou separar o açúcar aqui, não sei se vocês entenderam, mas vou pôr na balança e vocês veem a quantidade que vai ser necessária. Enquanto isso, eu posso aqui já deixar ligado, né? Posso deixar ligado. Vou destravar aqui, está travado. Isso. Vou deixar ligado aqui, cozinhando temperatura média. E ele vai aparecer água sozinho, que não precisa nem pôr água. Eu vou pesar o açúcar então, baseado na conta que eu fiz. Agora então eu vou pôr o açúcar, né? Açúcar, já medi aqui o açúcar, pesei. Então deu 645 gramas. Por que 645 gramas? Então aqui pela quantidade que eu comprei, tem uns lugar vago aqui, ó. Não tem 5 litros não, apesar da panela ser 5. Vai ter aí 4 litros, né? 4 litros, se fosse bater, né? Então a conta seria assim, ó. Experimentando os morangos, tem aqueles mais maduros e tá bem doce, ó. Então deve dar a média aí de 8, 10 de brix. Vamos colocar 10. 10 de brix, primeiro número em cima, tem que chegar até a 20, falta 10. 10 vezes 16 gramas por brix dá 160 gramas. 160 gramas, então embaixo, ó, vezes 4 quilos, 640. 640. Então nessa conta aqui vai ficar aproximadamente um doce aí, uma geleia não exagerado de doce. Tão exagerado de doce. Vai estar aí menos do que uma cana de açúcar, né? Que é o ideal, não ficar muito doce, fica muito enjoativo, né? Tá excelente. Vou misturar agora, tampar a panela. Talvez colocar em meio copo de água para não ter problema de grudar embaixo. E ele vai derreter, vai cozinhar aí, depois que ferver, cozinhar em cerca de 30, 40 minutos. Você vai sentindo na colher que ele vai ficando grosso, é só esfriar. Um teste muito bom é que depois que ele cozinhou uns 30 minutos, tira um pouquinho na colher, coloca ali na pia que está fria, ele já endurece, esfria, né? Endurece rapidamente, você vê que se está no ponto.
porque não pode ficar duro demais também, ficar ruim comer, ruim passar no pão. Vamos deixar aqui então, não vou nem pôr o tempo, deixar aqui cozinhando, né? Depois nós continuamos. Olha aí, poucos minutos cozinhando, não chegou nem a ferver, já abaixou bastante e formou bastante água. É interessante que essa água que formou aqui, eu não coloquei água. Não coloquei água. Ela está formando sozinha. Ó, está derretendo ele. E o açúcar que pôs, talvez, né? Foi pouco açúcar, né? 600 gramas. Mas olha a quantidade de água. Impressionante. Já fiz geleia de uva, de várias coisas, né? Compota, de mirtilos. Foi bem interessante fazer de mirtilos, né? Ficou muito bom. E de morango eu já comi, né? De outras pessoas que fez assim, artesanal, caseiro. Ficou muito bom e é a primeira vez que eu estou fazendo, né? A que eu comi acho que ficou muito pastosa, ficou muito doce. Estou tentando fazer menos doce. Mas aqui já é algo interessante, ó. Se eu for fazer, ó, não coloca água. Ela junta a quantidade de água muito grande. Vamos ver até ferver quanto tempo vai demorar para engrossar um pouco. Então aqui já está certo o tempo aqui, já começou a ferver, ó. Já mexi algumas vezes. Ó. Então vai fervendo, o morango vai. Acho que ela vai explodir. Vou baixar um pouco aqui a temperatura. Deixar no 6. Tava no 9, né? Vai estar subindo um pouco já. Tomar cuidado que às vezes quer derramar, né? Mas agora, ó que cor linda. O cheiro maravilhoso. Vai ficar muito bom. Então ele vai derretendo e vai ficando cada vez mais água. O problema é que tem que ferver depois bastante para ele dar um pouco de textura, engrossar um pouquinho. Talvez alguns pensem assim, mas por que pôr açúcar, né? Açúcar realmente faz muito mal à saúde, né? Mas por que tem que pôr açúcar? Bom, o importante é pôr açúcar, porque o açúcar, apesar de não ser tão bom para a saúde, o açúcar é conservante. Se fizer uma compota sem açúcar, para começar vai sumir quase tudo, né? Vai ter que secar muito para dar um pouco de textura, engrossar um pouco. E outra coisa é que o açúcar é conservante. Além de ele engrossar mais fácil, né, e render mais o doce, ele vai conservar o doce para não estragar. E se fizer sem açúcar, eu tenho certeza que não aguenta, poucas semanas já estragou fora da geladeira. Não vai aguentar um mês, né? E é importante nós saber mais ou menos o açúcar que tem uma fruta para não colocar açúcar demais, porque aí você não sente o gosto da fruta, né? Vai sentir o gosto do açúcar e não fica legal, né? A ideia é sentir o gosto da fruta quando passa no pão ou faz qualquer outra coisa com a compota, né? Dá para fazer suco, dá para pôr no leite, né? Então a quantidade de açúcar tem que ser controlada, mas não pode ser totalmente sem açúcar. Uma fruta que tem pouco açúcar que ela vai estragar fácil. A outra opção é pouco conservante. Existem conservantes aí muito fácil de usar ele, né? Um deles é o sulfito, o metabisulfito. Metabisulfito, se você colocar apenas, não sei se acha em farmácia, né? Não sei onde vai achar. Eu compro na internet, que eu uso um pouco em vinho. Eu já usei em doce também e aguentou mais de um ano. O sulfito é apenas 16 gramas em 100 litros. Então teria que diluir aqui. Em 50 iria 8, então não iria quase nada aqui, né? Mas é o suficiente para não deixar vir bactéria, né? Para não criar mofo, desde que esteja num vidro totalmente lacrado, hermético e bem esterilizado, né? Aí aguenta bastante tempo. Vou ter que abaixar mais, eu acho que vai subir. Acho que não, né? A vantagem do fogão de indução, de não derramar, é isso aqui. O fogão de indução ele aciona, né? Aí demora, desliga e aciona de novo. Ele aciona, ó, iria derramar. Mas ele desliga, aí ele abaixa. E se você quiser que ele aciona por menos tempo, que vai derramar, é só vir aqui. E vamos baixar ele para 3, né? Para 3 significa que ele vai ferver 3 segundos e vai desligar. Depois
Demora um tempo, ferve mais 3 segundos e desliga de novo. Fica mais difícil de derramar. Se for derramar, eu baixo para 2, para 1 ali, né? É o que eu faço normalmente com outros tipos de doce ou até na panela de pressão, né? Agora, depois do bom tempo fervendo, já abaixou bem, ele está bem grosso, ó. Ele cria uma espuma aqui do lado. No caso da cerveja, a gente tira porque é uma impureza. E quando faz a cerveja, sobe, né? Essa impureza é bom tirar. Aqui no caso do morango, eu acredito que seja a mesma coisa, né? A fervura aqui, ela vai empurrando a impureza. É fácil dar bolor, né? No caso da cerveja, acredito que o morango seja igual. Ó, tá quase pronto. Então eu vou agora pegar esse prato aqui, vou lavar ele, colocar ele aqui de volta, vai estar frio com água, vou pôr um pouco aqui e esperar esfriar, ver se já está na consistência pastosa, né, boa para passar no pão. No pão, se tiver, é só desligar. Vamos ver. Finalizei aqui então a compota de morango, ó, ficou muito bonito. Muito bonito. Fiz o teste no prato que eu esfriei, ela vai ficar na consistência muito boa. Excelente, ó. Excelente. E aqui já coloquei no pote, né? Vou colocar esfriar na geladeira. Ó, muito bonito. Ó, tá quente, né? Tá bem quente, por isso que tá meio mole ainda. Vai ficar muito boa. A diferença da compota, então a geleia você bate no liquidificador, não fica essas pelotas aqui, ó. Ela aguenta mais tempo fora da geladeira, né? Mas é mais saborosa, eu acho, né? Que é a compota que fica os pedaços. E aqui é só para mostrar para vocês uma compota também. Essa aqui é de uva, ó. Tá bem dura aqui, tá na geladeira, né? Eu fiz já há um mês, um pouco mais, 2 meses. Uva, eu acho que é Tempranillo. Tava muito doce, não precisa nem pôr açúcar. Olha que espetáculo. A diferença da uva que fica os carocinhos da uva, né? Mas o sabor é incrível, incrível, incrível. Muito boa. E aqui é do morango, então. Só esfriar. Vai ficar próximo a essa aqui. Eu deixei um pouquinho mais mole que essa aqui, ó. Excelente, ó. Ó. Muito bom.